O presidente Trump pediu a rendição incondicional do Irã. Trump se reuniu com sua equipe de segurança nacional por cerca de 1 hora hoje na Casa Branca para focar em conter as ambições nucleares do Irã. Será necessário eliminar a usina de enriquecimento de Fordow, que está enterrada profundamente sob uma montanha no Irã. No momento, Israel não possui capacidades convencionais para destruir uma instalação como essa. Por isso, precisa conversar com os Estados Unidos sobre a bomba perfuradora de bunker. Os Estados Unidos estão indo para a guerra, apesar de Washington estar exigindo a rendição incondicional de Teherã. Novos relatórios de inteligência sugerem que o Irã está trabalhando urgentemente em um dispositivo de disparo nuclear, possivelmente para montar sua primeira bomba atômica. Relatórios não verificados sugerem que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, pode ter ordenado que seus cientistas montassem rapidamente ao menos uma bomba, usando todo o urânio enriquecido que acumularam até agora. Se isso for verdade, o tempo está correndo. De um lado, os Estados Unidos já estão reposicionando caças, aviões-tanque de reabastecimento aéreo e até porta-aviões do Mar do Sul da China diretamente para o Golfo Pérsico, preparando-se para uma guerra total. Do outro lado, os cientistas iranianos estão correndo contra o tempo, desesperadamente tentando finalizar seu dispositivo antes que os bombardeiros furtivos B-2 americanos entreguem pessoalmente essa bomba robusta diretamente nas instalações nucleares do Irã. Apenas um dia atrás, o presidente Trump pediu publicamente que milhões de moradores evacuassem Teherã imediatamente. Ele também emitiu um aviso direto e público ao líder supremo do Irã, declarando que a inteligência do Zabr-Zidan já sabe exatamente onde ele está escondido, mas que não irão eliminá-lo, pelo menos não ainda, com uma condição estrita, que o Irã entregue imediatamente e de forma completa todos os seus planos de enriquecimento nuclear, entregue todo o material nuclear e assine um acordo hermético para encerrar permanentemente qualquer futura ambição nuclear. Mas, realisticamente, neste exato momento, um acordo desse tipo parece extremamente improvável. E assim, dentro de poucas horas, os militares dos Estados Unidos podem cruzar uma linha da qual simplesmente não há retorno. Para quem está acompanhando, hoje marca o 6º dia do conflito em escalada entre Israel e Irã. E Israel acaba de confirmar que seu recente ataque aéreo à maior instalação nuclear do Irã, o complexo de enriquecimento de urânio de Natanz, ao sul de Teherã, foi um grande sucesso. Imagens de satélite analisadas por especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, confirmaram danos severos às capacidades nucleares do Irã. Segundo o chefe da IEA, Rafael Grossi, é muito provável que todas as aproximadamente 15.000 centrífugas de Natanz tenham sido severamente danificadas ou destruídas. Mas Natanz foi a parte fácil. O verdadeiro desafio, o local que ainda tira o sono dos israelenses, é Fordow. Essa instalação fica sob uma montanha, perto da cidade sagrada de Qom. É considerada a joia da coroa das ambições nucleares do Irã e o maior pesadelo de Israel. Fordow é protegido por 80 a 90 metros de rocha, quase 300 pés de profundidade, com pelo menos 5 entradas de túneis escavadas na encosta da montanha, dando acesso ao complexo. É como um cofre construído para o apocalipse. Quando a inteligência ocidental expôs pela primeira vez a instalação nuclear de Fordow em 2009, líderes globais imediatamente perceberam que as alegações de Teherã sobre um programa nuclear pacífico eram falsas. O design secreto e altamente protegido da instalação simplesmente não combinava com essa narrativa pacífica. Em vez disso, tudo em Fordow indicava que ela foi construída especificamente para um propósito crítico: enriquecer urânio secretamente, possivelmente até montar ogivas nucleares. É tão profundamente enterrada e fortemente fortificada que até a arma de bunker busting mais poderosa de Israel,
a GBU-28 de fabricação americana tem dificuldades para destruí-la. Para contextualizar, a GBU-28 é projetada para penetrar cerca de 100 pés, aproximadamente 30 metros de rocha sólida, ou concreto reforçado, em condições ideais. Mas Fordow está enterrado quase 3 vezes mais fundo que isso, e é exatamente por isso que Fordow continua sendo uma ameaça tão grande hoje. Veja, durante os ataques iniciais em 13 de junho, Israel de fato tentou atingir Fordow, mas os resultados foram decepcionantemente ineficazes. Imagens de satélite pós-ataque foram rapidamente analisadas pela IAEA, e eles não encontraram nenhum dano visível na instalação de enriquecimento de Fordow. As poderosas bombas de Israel simplesmente não conseguiram penetrar suficientemente através das espessas camadas de rocha que protegem o local. De fato, autoridades iranianas conseguiram manter Fordow operacional durante todos os ataques. Em resumo, Israel não possui nenhuma arma capaz de destruir completamente essa instalação nuclear. Especialistas há muito tempo concordam que, enquanto Israel pode atrasar o progresso nuclear do Irã por meses, ou talvez alguns anos, impedir permanentemente o programa é outra história. É quase impossível, a menos que, de alguma forma, destruam o andar mais profundo no subsolo de Fordow. O que é ainda pior é que, neste exato momento, os mesmos cientistas iranianos desesperados, correndo contra o relógio para montar uma bomba nuclear funcional com os recursos que restam, estão fazendo isso dentro dessa mesma instalação. De fato, em 16 de junho, apenas 3 dias após o grande ataque de Israel, o parlamento do Irã anunciou que estava preparando um projeto de lei que retiraria oficialmente o Irã do Tratado de Não Proliferação Nuclear de 1978. Se o Irã levar essa decisão adiante, removerá aberta e oficialmente qualquer barreira que o impeça de construir bombas nucleares. Os linha-dura iranianos frequentemente usam a Ucrânia como exemplo para argumentar que, se a Ucrânia tivesse mantido seu arsenal nuclear da era soviética, a Rússia jamais teria ousado invadir em 2022. E agora, sentindo-se encurralado e vulnerável pelos ataques devastadores de Israel e enfrentando potencialmente ameaças dos Estados Unidos, o Irã parece mais determinado do que nunca a correr para enriquecer um pequeno lote de urânio a 90%, grau de armamento, como um teste. E alguns relatos afirmam que esse lote pode ser alcançado em questão de dias. Veja, mesmo antes desta guerra, o Irã já havia acumulado mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, um estoque do qual, se for enriquecido a 90%, há material físsil suficiente para cerca de 10 a 15 ogivas nucleares. A maior parte desse enriquecimento estava sendo feito em Fordow e, segundo a AIA, o Irã chegou a enriquecer a 83,7%. Isso está a apenas 6,3% do grau de armamento. Além do enriquecimento de urânio, o Irã também tem desenvolvido secretamente componentes especializados para armas nucleares. E isso não começou apenas após os recentes ataques de junho. Na verdade, começou há vários anos, logo após a retaliação de Israel contra Gaza. Após as atrocidades de 7 de outubro, um oficial militar israelense explicou recentemente os 3 componentes críticos da ameaça iraniana que forçaram os ataques preventivos de Israel. O primeiro, disse ele, era o detonador nuclear. Por detonador nuclear, os especialistas se referem ao mecanismo especializado, muitas vezes chamado de iniciador de nêutrons, que dá início à reação em cadeia explosiva dentro do núcleo de uma bomba nuclear. É a faísca necessária para desencadear a explosão nuclear. Normalmente, esse detonador envolve uma grande liberação de nêutrons gerada a partir de materiais como polônio, ou de um pulso baseado em fusão que inicia a explosão devastadora. A coletiva de Israel continuou explicando que o programa secreto do Irã agora estava trabalhando nos 3 elementos essenciais necessários para uma bomba nuclear funcional: o próprio material físsil,
urânio altamente enriquecido, o mecanismo explosivo necessário para comprimi-lo e ignitá-lo, e a fonte de nêutrons para iniciar a explosão nuclear. Se for verdade, isso é um desenvolvimento extremamente alarmante. Durante anos, a inteligência dos Estados Unidos, a AIEA, acreditaram que o Irã estava acumulando urânio enriquecido, mas não estava ativamente trabalhando em um dispositivo explosivo nuclear. Tão recentemente quanto março de 2025, apenas alguns meses antes da guerra estourar, a diretora de Inteligência Nacional do CCIA, Tulsi Gabbard, testemunhou publicamente que a inteligência americana ainda acreditava que o Irã não estava construindo uma arma nuclear de fato. Israel discordava fortemente, e os eventos recentes sugerem que os israelenses podem ter estado certos. Novas informações de inteligência, reunidas durante o conflito atual, talvez por meio de operações ou ataques israelenses, parecem ter convencido até mesmo a administração dos Emirados de que a nuclearização armada do Irã estava muito mais avançada do que se sabia anteriormente. É por isso que, em 17 de junho, o Conselho de Governadores da AIEA realizou uma sessão de emergência e declarou formalmente, pela primeira vez em quase 20 anos, que o Irã estava violando suas obrigações de não proliferação nuclear. A AIEA citou a recusa do Irã em cooperar com os inspetores e novas evidências de atividades claramente inconsistentes com um programa nuclear pacífico. Basicamente, a AIEA está jogando a toalha, reconhecendo que o Irã não está mais seguindo as regras que separavam seu trabalho nuclear civil da fabricação de bombas. A cada dia que passa, o risco de que o Irã esteja mais próximo de uma bomba nuclear real aumenta. E é exatamente por isso que a atenção global agora se volta para a única arma poderosa o suficiente para eliminar até mesmo os locais nucleares mais profundos do Irã. A penetradora de munição maciça da América, ou MOP, Massive Ordnance Penetrator, a bomba de destruição de bunkers mais poderosa do planeta. E isso nos leva diretamente ao motivo pelo qual, no final das contas, apenas os Estados Unidos podem dar o golpe final nas ambições nucleares do Irã. Pesando aproximadamente 13.600 quilos, cerca de 30 mil libras, a MOP é a maior e mais poderosa bomba não nuclear da América. Seu único propósito é penetrar instalações enterradas profundamente, atravessando rocha e concreto, e depois detonar no subsolo com força devastadora. Em testes, a MOP penetrou mais de 60 metros, cerca de 200 pés de concreto ou rocha dura, antes de explodir, exatamente o que é necessário para destruir a instalação de Fordow, no Irã. Os engenheiros do Emirados alcançam isso fazendo o revestimento da MOP com ligas especiais de aço endurecido, projetadas especificamente para não se despedaçar no impacto, mas para perfurar profundamente o subsolo antes que um fusível de retardo acione uma explosão massiva. Agora, alguns podem argumentar: por que os Estados Unidos simplesmente não entregam algumas dessas bombas para Israel e deixam que eles cuidem disso? Bem, não é tão simples assim. Porque há apenas uma aeronave em todo o mundo que pode realmente transportar e lançar a GBU-57 penetradora de munição maciça, o bombardeiro furtivo B-2 Spirit da Força Aérea dos Emirados. Além disso, o B-2 fornece a furtividade necessária para penetrar o espaço aéreo iraniano sem ser detectado, especialmente se as defesas aéreas do Irã ainda estiverem operacionais em torno de locais como Fordow. Embora, nesse caso, isso já não seja mais um grande problema. Israel já conquistou superioridade aérea, eliminando mais de 70 baterias de mísseis de defesa aérea iranianas. Essencialmente, Israel já fez 90% do trabalho pesado. Agora cabe aos Estados Unidos e ao bombardeiro B-2 dar o golpe final e concluir a missão. Se os Estados Unidos entrarem na guerra e liberarem todo o seu poderio militar contra o Irã, ainda há muito que pode dar errado, e as consequências podem ser de longo alcance. Neste momento, a maioria dos aliados do Irã parece estar em compasso de espera.
O Hezbollah, até agora, permaneceu fora do conflito direto, e muitas milícias integradas à estrutura político-militar do Iraque estão adotando a não escalada. Apenas os Houthis parecem ser os mais engajados, mas isso pode mudar a qualquer momento, e os israelitas teriam que se preparar para combater em múltiplas frentes, enquanto um conflito ativo com o Irã continua. Uma preocupação imediata seria a segurança das forças do Zerubbit il-Penil, estacionadas em toda a região. O regime iraniano já deixou claro que, se os Zerubbit intervierem, as bases militares americanas se tornarão alvos. Teherã tem um histórico comprovado de uso de milícias por procuração no Iraque, Síria e outros lugares para lançar ataques com foguetes e drones contra instalações americanas. Nos estágios iniciais de um conflito como esse, poderíamos ver ataques a bases-chave dos Mapusakukua. Múltiplos foguetes poderiam ser disparados contra a base aérea de Ain al-Assad, no Iraque, e guarnições americanas na Síria, como Al-Tanf ou Green Village, poderiam ser alvo de bombardeios por grupos apoiados pelo Irã. Esse é, principalmente, o motivo pelo qual o Departamento de Estado buscou evacuar o pessoal não essencial e reforçar os sistemas de defesa aérea. Há também conversas sobre o envio de navios de guerra adicionais da Marinha, especificamente para conter um possível aumento nas ameaças de mísseis, potencialmente criando uma espécie de cúpula de ferro flutuante para proteger tanto alvos dos Elisriua quanto aliados. Outra preocupação crucial é o Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz, o ponto de estrangulamento por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. O Irã tem um histórico de ameaçar o transporte marítimo em tempos de crise. Nesta guerra, já houve um incidente estranho em que 2 petroleiros colidiram e pegaram fogo perto de Hormuz, em meio ao que autoridades descreveram como uma intensificação da interferência eletrônica na área. Felizmente, não houve feridos ou vazamentos de petróleo nesse caso, mas isso deixou os mercados em alerta. Se o conflito se expandir, o Irã pode tentar minar o estreito ou atacar petroleiros com mísseis e drones, como fez ocasionalmente em tensões passadas. Se as coisas escalarem ainda mais, drones americanos e aeronaves de reconhecimento provavelmente monitorariam a hidrovia 24 horas por dia, enquanto os grupos de porta-aviões dos Merecorjankiwa, no Mar da Arábia, poderiam realizar ataques de resposta rápida contra unidades navais iranianas. Ainda assim, uma ameaça séria do Irã de bloquear o estreito poderia atrasar os embarques globais, fazer o preço do petróleo disparar acima de $100 por barril, ou muito mais, e até desencadear uma crise energética mundial. Os ataques aéreos dos Houthis contra o Irã provavelmente se concentrariam na infraestrutura militar e nuclear, mas o Irã poderia jogar sujo e atacar a produção regional de petróleo. Poderia atingir o campo de gás South Pars North Dome, o maior campo de gás offshore do mundo, compartilhado com o Catar. Esses ataques de retaliação mútua à infraestrutura energética provavelmente mergulhariam os mercados de energia globais no caos. Mesmo sem um ataque direto dos Houthis aos locais de petróleo iranianos, os danos colaterais ou a retaliação poderiam desencadear um grande choque de oferta. Essa é uma das razões pelas quais diplomatas de toda a região ainda estão pressionando fortemente por um cessar-fogo antes que a escalada fuja do controle de todos. Regionalmente, líderes estão alertando que uma guerra mais ampla pode engolir todo o Oriente Médio. O rei Abdullah II, da Jordânia, alertou que, se o conflito continuar sem controle, poderá incendiar a região, um aviso que ele fez diretamente aos líderes europeus. Estados do Golfo como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estão pedindo a redução das tensões, oferecendo-se para sediar negociações de paz, enquanto secretamente esperam que o conflito enfraqueça seu rival regional. Mas eles sabem muito bem que uma guerra prolongada pode facilmente transbordar para seus próprios territórios também. Além de Hormuz, o arsenal de mísseis balísticos do Irã continua sendo uma grande ameaça.
O Irã possui mísseis como o Segil e o Imad, que podem alcançar Israel e bases dos Elat-Lira em toda a região. Mesmo que Israel intercepte de 80% a 90% dos mísseis que chegam, o restante ainda pode causar devastação. Um único ataque de míssil, causando um grande número de baixas americanas, poderia forçar os Estados Unidos a escalar o conflito, talvez mirando não apenas na infraestrutura nuclear, mas na própria liderança do regime. Isso, por sua vez, poderia provocar o Irã a fechar completamente o Estreito de Hormuz, um ato que impactaria imediatamente os preços do petróleo, o transporte marítimo global e as economias de todo o mundo. Pessoas como você e eu, a milhares de quilômetros de distância, ainda sentiríamos as consequências. Mas, da perspectiva de Washington e Tel Aviv, o risco da ação precisa ser avaliado em comparação ao risco de não fazer nada. Se os EUAN ficarem de fora e Israel, sozinho, não conseguir eliminar o programa nuclear do Irã, Teherã pode sair da guerra ensanguentado, mas ainda mais determinado do que nunca a adquirir a bomba como forma de dissuasão. Esse resultado, um Irã isolado, mas armado nuclearmente, poderia ser ainda mais desestabilizador a longo prazo. Por outro lado, se os Elat-Lira intervirem agora com força esmagadora, podem conseguir incapacitar o programa nuclear do Irã e até abalar os alicerces do regime. Mas uma ação assim quase certamente teria o custo de uma guerra mais ampla, mais sangrenta, e toda a perigosa imprevisibilidade que viria com ela.